Aí, salve rapa, salve massa! Meu nome é Edson Legal e tá começando mais um Pod Música. Junto comigo aqui, B-Boy Juquinha, que vai contar um pouquinho da história dele, e meu amigo Davi. Tamo aí, tamo junto, mais uma vez, e mais um Pod Música aí, mais uma gravação nossa aqui com o Mestre Juquinha, como o Edson já falou, né? E vamos de história hoje, história do nosso Vambora. amigo Juquinha, B-Boy. Vambora. É um cara ativista aí na cultura hip hop aqui do Rio Grande do Sul, né? Teve uma passagem aí como é que eu vou dizer, com as categorias políticas aí do nosso estado aí. Uhum. E tá aí pra somar aí, contando a sua história, toda a sua vivência no hip hop aí, pra quem não conhece. Mestre Juquinha, B-Boy. Satisfação, grande satisfação estar podendo participar aí. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, contem com a gente, né? Contem Claro. conosco aí. Com certeza, com certeza. E já de antemão, né, já vamos já pesquisar aqui a cola que você mandou pra nós aí, né? Então, essa história aqui da primeira semana de hip hop lá de Santa Maria, lá, você participou? Você teve engajamento na construção da história? Qual foi o lance Então, que Davi, teve lá? esse lance da semana de hip hop é uma coisa super importante de ressaltar, Sim, porque tudo começou aqui em Porto Alegre em 2007, pode crer. quando a gente construiu a primeira lei da semana do hip hop. E esse texto que foi construído aqui a muitas mãos, foram muitos líderes que se reuniram, né, dentro do Fórum Permanente de Hip Hop em 2007, construíram um texto, né, e esse texto ele foi lançado para outras lideranças de outras capitais, outros estados, de onde surgiu também aí as leis da Semana do Hip Hop. Então, Santa Maria já tinha a lei da Semana do Hip Hop, mas ainda não tinha sido realizada, e essa é a primeira vez que foi realizada, só que ela começou, a Semana do Hip Hop ela começou aqui em Porto Alegre, e aí passou para a região metropolitana e foi passando para as cidades do interior, até chegar a São Paulo e Rio de Janeiro, que também tiveram suas leis baseadas nessa lei que a gente construiu aqui. E foi através do Nação Hip Hop que acabou levando essa construção para outros estados. Pode crer. Mas então ela começou em Porto Alegre. O primeiro movimento da semana hip hop foi feito aqui, então. Foi. Tanto é que a semana de hip hop de Porto Alegre é a mais antiga. Ela tá completando agora 14 anos de semana de hip hop de Porto Alegre. E tem tendo sempre, todo ano, consecutivo. Todos os anos. Todo ano tem. A gente só teve problema na gestão Marquesan, né? Porque o Marquesan cortou todos os investimentos em cultura, acabou com oficinas, acabou com aulas, com shows, com tudo. Sim. Mas a gente realizou igual, só que sem a parceria sem a verba gestores. Pública. Sem verba pública. Entendi. Pode crer. Tudo, até isso, o carnaval né? também. Tudo. Ele acabou com tudo. Cara, aqui na Restinga tinha uma oficina de balé que atendia 180 crianças no turno inverso. Lá no salão, né? Isso, mano. E ele acabou e essas crianças ficaram sem atividade no turno inverso da escola, tá ligado? E aí um dia foi lançado, eu não sei se você se lembra, que foi lançado o Céu Restinga, que é a mesma estrutura que tem lá no Rio e em São Paulo, é um aparelho de ponta que tem na Restinga Velha. Cara, o prédio é bonito, as dependências são bonitas, o estúdio tem teatro, tem cinema. Cara, é um prédio bonito ali no meio da Restinga Velha, bem no meio da Restinga Velha. Né? Muito bonito o prédio. Eu nem sabia disso, cara. Bonito, com equipamento de ponta, com espaço pra cinema, pra teatro, pra fazer lives, estúdios de gravação. Tem um monte de salas. Mas isso não tá sendo usado? Tá sendo usado. Tá acontecendo algumas atividades ali, né? Mas é divulgado isso na comunidade? Sim, também. Com cuidado. É tipo estúdio. Pessoal que precisar. Se precisar de salas, de coisas pra reunião, pra treinar, pra treinar, pra testar voz, cara, é um espaço bonito ali, bom pra fazer. Mas é livre acesso? Isso? Livre. Como que faz isso? Tu procura ali, eu posso passar pra vocês depois o telefone da coordenadora. Sim. Tu agenda, né, horários. É agendado, né? Sim. É livre, mas é agendado. Aí tu agenda horários e ela te dá ali. E aí tu vai lá e utiliza os espaços no horário que tu agendou com ela e é tranquilo, bem tranquilo. Assim. Massa. Eu não sabia que existia isso aí. Conhecer esse espaço. Né? Uma hora, daqui a pouco, o cara faz um podcast lá pra conhecer o lugar também, né? Prédio bonito. Falar com o pessoal, divulgar. Isso é interessante. E tipo assim, ó, é um contra... Dá um contraponto, porque é bem no meio da Restinga Velha, é bem no meio da boca dos alemão ali. Sim. Entendeu? E é um lugar onde não tinha nada. E aí, quem conseguiu esse projeto foi o seu Zé,
Ele entrou nos editais e tal, não sei o quê, e conseguiu Seu Zé Vera. o seu Zé Ventura. Ventura, Isso, claro. ele conseguiu esse... Ventura. Cara, Sei que parabéns era ao com seu V. Zé, porque assim, ó, conseguiu, trouxe um espaço Massa. muito Baita bonito, conquista, hein? uma Massa. baita conquista mesmo, porque na Restinga Velha não tinha nada. Não tinha nada. E quer ver, ó, ele fica, o Céu Restinga, ele fica atrás da Escola Lindovino Fanton, onde tá. era a Vila Olímpica, Sei. ia sair uma Vila Olímpica. Pode crer. Então não saiu a Vila Olímpica, mas virou o Céu Restinga. E, cara, tem um espaço tem pracinha, tem cancha de futebol, tem pista de skate, que massa. tem salas, tem 5 ou 6 salas para uso, né, das pessoas, tem mais 5 ou 6 salas para diretoria, tem um car Restinga ali dentro também, me fugiu agora, tem um CRIP, então tem um espaço... Tem uma estrutura boa ali, né? Tem um técnico de som, Ah, tem projetor, tem telão, iluminação, massa, hein? mesa de som, Tem oficina também para quem... oficinas, elas estavam aprender. acontecendo antes da pandemia, tinha oficina de dança, capoeira, teatro e outros, de cinema também, Aham. mas elas pararam por causa da pandemia, mas estava acontecendo. Sim. E aí, só para finalizar assim, no dia do lançamento, o Marquesan veio ali, né? E começou a falar que a gestão dele investia em cultura, investia em educação. A gente sabe que não. Então combinei com o pessoal ali, os professores combinaram com o pessoal, de um pessoal fazer um corredor polonês, né? Para separar ele dos seguranças quando ele fosse passar. E alguns professores chamaram ele para um canto e descascaram ele. Esfregaram na cara dele os papéis da temática de cultura, mostrando todas as oficinas que ele tinha cortado, que ele tinha acabado. Sim. E o cara se desesperou, porque como foi bem no meio da vila, um monte de morador, né? A gente só combinou com os moradores, quando ele for passar aqui, você se mete no meio do segurança, a gente vai puxar ele pra um canto e a gente vai descascar ele. Vai, foi dito e feito. Ele saiu todo se rindo, né? Feliz da vida. Aí a molecada se parou no meio do segurança, a gente puxou ele pra um lado e esfregamos o papel da temática e mostramos as fotos das oficinas que ele acabou e o cara desesperado tentando fugir. Isso aí faz parte do dia a dia do pessoal aí da atividade da cultura hip hop aí que batalha pelas oficinas, né? Isso faz tudo parte. Mas voltando lá na tua história, Juquinha, tu iniciou em 1989 como dançarino. Isso. Dançarino e coreógrafo. Dançarino e coreógrafo. E foi uma coisa bem legal, assim, porque o quê? A minha coroa, ela tinha uma equipe de som aqui na Restinga que sonorizava aniversários. O nome da equipe era Estúdio Som 4. Isso lá em 80 e alguma coisa. Então ela alugava o equipamento e sonorizava a festa de aniversário. Sim. E ela me levava junto. Então foi aí que eu conheci já a questão das músicas black, das festinhas e tal. E um domingo ela me levou lá no Secores, né? E aí eu vi os caras dançando lá. Gordo, Batuta, Chilico, Gelto, né? Todo o pessoal da primeira geração da Black Time. E eu fiquei louco vendo os caras girando louco. Mãe, eu quero aprender. Só que eu tinha meu cabelo comprido até o rosto, assim, porque eu era muito envergonhado. Eu não deixava ninguém olhar meu rosto. Eu ficava com o cabelo na frente e tal, né? Escondendo atrás Escondendo, da franja. sério. Vergonha, muita vergonha, tímido demais. E aí ela disse o seguinte, tudo bem, tu quer aprender a dançar, mas não vai ser eu que vou falar com aqueles caras. Tu vai lá falar com eles. Aí tu imagina, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quebrar aquele tabu ali, né? Tirar aquela franja pro lado e encarar os fiquei caras. apavorado, tremendo que nem vara verde. Assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu quero aprender a dançar. Sim. E aí eu esperei acabar o show dos caras, aí eu fui lá todo... gostei de você, eu queria dançar com vocês e tal, não sei o quê. E aí o Patuta olhou aqui, tu quer dançar com a gente? Assim, ó, tu tem que aprender a fazer o wave. O wave é fazer onda com o braço. Com o braço, pode crer. E passar do braço pro outro, do braço pra cabeça, da cabeça pro corpo e do corpo pra perna. Tu tem uma semana pra aprender isso. Que esses eram os primeiros movimentos pra começar a dançar. A base. E aí ele me deu uma semana pra me aprender isso. Eu fui pra casa, me puxei na frente do espelho, né? Aí depois fui lá na casa do Cosme, que era onde eles treinavam no pátio, na grama, né? As coreografias e os giros, os mortais, tudo na grama do pátio do Cosme, que era aqui no Elo Perdido. Né, como chama ali o cantão, Elo Perdido. Lá no final da Restinga Velha. Lá no final da Restinga Velha. Pode crer. E aí fui lá e mostrei pra eles, legal, aprendeu. Então é o seguinte, agora tu começa a vir tais e tais dias, que é os dias que a gente treina e tal, as coreografias, que a gente conversa, que a gente organiza shows, roupas, não sei o que, bababá. Já era Black Time. Já era Black Time. Mas antes da Black Time teve o Diamante Negro, que é do Nego Sérgio, que eles começaram a dançar em 1980.
Bah, O Nego Sérgio tá Antes vivo da Black ainda. Time. Bem antes. 80. 80, 1980. O nome era Diamante Negro, eles dançavam soul, funk original e jazz. Os chamados balés que eles falavam, né? Isso, eram os balés. Então tinha um monte de cara aqui da Restinga e que acabaram parando, mas o Nego Sérgio, ele continua. Até hoje, quando a gente vai nas festas blacks aqui da Restinga, ele tá lá com o terninho dele, fazendo lá os passezinhos de good food e tal, dançando e interagindo. E nos ensaios dos dançarinos, ele vai pra trocar uma ideia com os dançarinos da Restinga e tal. Então, ele é um dos precursores da dança da Restinga, né, de 1980. E depois, em 89, veio a Black Time. Os guris da Black Time. Aham. Mas aí já era aquela oficina que rolava lá embaixo, ou eles simplesmente tinham espaço e ensaiavam lá como o grupo Black Time? Não, o lado do espelho, né? A sala do espelho. Isso. Ali foi uma conquista que veio depois também, que aí Depois eles dos guri liberaram, dançando ali. eles liberaram pra Que gente massa. treinar lá através da URT. Quando se formou a URT, Quando se organizou. quando se organizou a URT, aí eles começaram a liberar aquele espaço, porque até então os guris treinavam na casa do Cosme, no pátio. Sim. Quando chovia, treinava no barro, né? Quando não chovia, a gente botava uns papelão em cima das tampas de bueiro, né? Em cima do bueiro, treinava na rua e treinava no pátio dele. Nessa época aí a Black Time fazia só a parte de dança, não tinha Só ainda o dança, MC. não tinha MC. Não tinha legal. MC. O pessoal só Aí dançava. depois eles foram agregando os outros. Depois, quando foi organizando, aí o Tonho cantava com o Sandro, que foram os primeiros MCs, né? Então o MC Tonho, o Sandro, depois veio o MC Neguinho, que é o RC, né? O Ricardo, depois o Cristiano, mas aí já é a terceira geração, a terceira organização da Black Time. A primeira, quem cantava era o Tonho e o Sandro. Show de bola. Tu teve depois dessa história toda. Eu cheguei na segunda formação Na já, segunda porque a primeira formação. formação de dançarinos era o Patuta, o Gordo, o Gelto, o Cosme e o Chirico. E o Chirinho. Era a crer. primeira formação de dança. Quando eu cheguei ali, porque eu comecei a dançar quando eu vi ele se apresentando já. Com dança, Sim. né? No Secores. Que foi aonde que criou o gosto. Onde eu vi e aí que eu comecei. Então eu entrei já na segunda formação. Sim. Que aí depois já veio o Tio, veio o Birica, o Vamp. Aí já parte da segunda formação da Black Time. Não, pode crer. Aí depois tu foi pra Big Boys, né? Isso, Foi aí tua segunda? depois acabei ajudando na formação do Big Boys também, né? Na verdade, a gente circulou por um monte de grupos, assim. Ao mesmo tempo que tu fazia parte da Big Boys, tu também fazia apresentações com o Mário Pezão, né? E como tinha as reuniões da URT que o pessoal vinha pra cá, a gente acabava indo fazer apresentação com esses caras também. E o legal da URT é que ela acabou formando outras entidades, outros segmentos. Então teve a URC, que é o R Cristal, né? A URP, o R Pinheiro. A partir da URT se formaram várias URs que foram organizando também os seus movimentos, as suas lideranças do hip hop em cada comunidade. E legal que a URT ela teve um braço também no interior. Então nós acabamos indo para Pelotas, Caxias, num momento que muita gente não viajava, né? A gente fez coisas que não se fazia. Claro. Se formou um grupo com um b-boy, um MC, um DJ, um grafiteiro, e que viajava para essas cidades do interior, né? O Mário Pezão era técnico de som, porque ele trabalhava no Jara, né? Ele era o cara da... Por isso que o nome dele é Mr. Mário Pezão, da iluminação, porque ele cuidava da parte de iluminação do Jara. Até a gente comentou semana passada que eu não sabia, a gente entrevistou o Jeff aí. Valeu grande, pela entrevista, grande, Jeff. Não, Jeff é uma grande presença. E aí ele comentou do Mário Pezão também, que é um ícone aqui do hip hop da Restinga, do rap, de toda essa questão visionário, aí, na né? verdade o Mário é um visionário. E aí a gente comentou, e eu até falei, cara, mas por que iluminação? Eu ficava boiando, né? Cara, eu era piá na época, né? Mário Pezão da iluminação. Quem não conhecia a história dele também, né? Sim, né? Iluminação, o que tem a Eu ver, fui conhecer iluminação? depois de velho, mano. Sim, Depois que eu comecei, que eu cresci, que eu saí das fraldas, vamos dizer assim, e fui começar a frequentar o Jara, quando vinha aqui na Restinga, né? Mas E antes aí de ele já vir tava aqui ali na envolvido, Restinga, né? não, é claro, porque o Jara é uma das mais antigas equipes de som. Sim. E ele já trabalhava com o Jara quando eles faziam festa lá na Vila Jardim. Imagina. Antes de ir pro metal. Sim. O Jara, quando se formou... Antes de ter toda essa Antes de ter fama, vamos dizer isso, assim, bem no início do Jara, eles faziam festas na Vila Jardim, Imagina. né? Com uma equipe ali onde morava o Branco, o Ninja e, Era né? o Nene e o Jair, né? Nene, Depois se Jair, juntaram, isso, juntaram as isso. equipes e fizeram já. E aí Pode depois
depois eles começaram a ir pro... Eles viram que na Vila Jardim não tava dando mais pé, porque era muita Sim, gente. sim. Aí eles foram pro Metalúrgico, Canecão de Ouro, Imagina. Pedregulho, Bombava, Floresta né? Aurora. Bah, começou a bombar tipo Começaram a bicho. rodar, né? E aí eles se instalaram lá no Sindicato sindicato. Metalúrgicos lá, né? Cara, bah, lá Lá foi... era mortal, bah, né? lá Todo final foi. de semana, né? E aí eles criaram o Black Porto, que é um dos maiores campeonatos, ainda é até hoje um dos maiores espaços de visibilidade para grupos, né? Então, em 2015 ainda teve o troféu Black Porto, que foi no Cabos e Soldados, né? Eu tive a sorte de ser homenageado lá também. Ah, que O único massa. b-boy, né, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul a receber o troféu Black Porto, legal. né, em 2015. Eu tava olhando hoje, eu tava arrumando as minhas coisas antes de vir pra cá. Aí vi lá o troféu olha aqui o troféuzinho Black Porto e tal. Aí fui olhar ali 2015, né? Só que o Black Porto, ele era um dos maiores espaços de visibilidade para os grupos de dança e de rap. Imagina. Né? De 80, de 90, de 70, né? Bah. A princípio, assim, os grupos de rap só tinham as festas black pra Exato. poder mostrar Pra o trabalho, aparecer, né? Pra aparecer. Exato. Pra divulgar, né? E esses caras aí, o Nene, O Mano G-Powers, Delso, Mano G-Powers, Delso, começaram né? a abrir Tim um Maia, espaço nas Rudinei da rádios. Red Som, o cara da Aham. L Musissom também, o Pavão da Misto Quente. Cara, esses caras, o Mr. Tinga, esses caras, eles foram os fomentadores para que o hip hop se organizasse. Porque, na verdade, como a gente dançava, a gente precisava de música e eles que tinham as músicas, né? A gente ficava lá esperando dar o Black Knight para poder gravar na fita cassete. O Black Sunday pra poder gravar na fita cassete. Então, e aí no fim de semana tu ia lá, como eles eram da Vila, alguns eram da Vila, tu ia lá conversar, opa, tem um grupo e tal. Eu lembro até hoje, quando a gente foi lá, que o Mr. Tinga, a Ritmo Som, eles faziam festa no Canecão de Ouro. Canecão de Ouro é um outro espaço importantíssimo da cultura, né? A Ritmo Som fazia ali na Cavalhada também. Isso, tinha ali também, na esquina também. ali era o Carrossel. É o Carrossel, acho que lá era no Carrossel. Clube Carrossel Aham, tinha, show né? Clube Bem na esquina. Carrossel. Aham. Ali eles se firmaram Agora muito é ali, uma. né? Foi um bagulhinho de revenda de carros. Agora eu não Isso. sei o que é uma Agora igreja, que eu acho. Agora Nem acho sei o que virou. sei aquilo. lá. Não que sei. fizeram Mas ali. aí o Canecão, ele era a casa. Né? Depois do Aham, Metalúrgico, ele era a pode casa. crer. Ficava ali na Zenha, onde eles fizeram um banco agora. Acho que é Banrisul. Bem no entrocamento, assim, da Zenha com a Ipiranga. Cara, era um casarão gigantesco, em estilo antigo. Cara, e aí tinha uma escadaria. Por que era o ícone da Black Music? Porque era uma escadaria. Tinha uma escadaria, que nem um castelo. Tinha uma escadaria pra te entrar. Aí tu entrava naquela escadaria, tinha um hall, tu saía lá no salão com um baita de um palco, com luminárias. Era show pra caramba, Era show né? de bola. Era massa, E a né? Ritmo Som fazia festa ali e Sim. tal, né? E a gente foi lá e, ô Tinga, dá pra levar, não, a gente tá formando um grupo e tal, dá pra levar lá. Cara, esses espaços de festas blacks, né, foram os espaços que fomentaram e depois nas rodas da Esquina Democrática, né, que surgiram em 84, se fortaleceu e criou mais corpo o hip hop. Mas tudo, a gente sabe que tudo começou por causa dos DJs e as festas blacks, né, Sim. onde eles colocavam as músicas e os caras dançavam e tal. Então, muito É, respeito a aí essas pessoas. Foi a raiz da coisa aí, né? Se não Onde fosse- enraizou, né? A cultura ali, né? Tudo, né? De certa forma. Uhum. A Esquina Democrática eu via mais como uma maneira de divulgar, na real, né? Uhum, Da galera uhum. aparecer também pra quem não ia nessas festas ou não conhecia essas festas. E a Esquina Democrática o pessoal usava também pra combinar onde ia curtir as festas. É. Não tinha WhatsApp, lembro não que tinha era- telefone, era orelhão era com um ponto ficha. de Era no boca a encontro ali, boca, né, né? cara? Boca a Papelzinho. boca, papelzinho. E quando as equipes Os colocavam. lambe-lambe. Aham. Não, e quando as equipes colocavam todas as suas aparelhagens na Esquina Democrática, cara, uma paredezona de caixa Caixa, e rolando festa na Esquina Democrática. Cara, era uma efervescência, era um bagulho louco. Quem conseguiu viver aquela época, cara, foi uma coisa sem igual. É, eu peguei a parte das escolas de samba ali, né? Essa parte do hip hop ainda eu tava em engatinhando, casa, jogando bolita no tapete ainda. Aham, aham. Mas eu peguei ali daí já a parte das escolas de samba, que eles desciam, faziam as Ah, muambas descida, ali, aham, né? aham. Fazia a Mas descida e a subida da Borges ali. Antes disso, o espaço era do hip hop, era Do hip hop. 89, né? Pô, imagina. E as rodas de b-boy, elas aconteceram ali até 96, se eu não me engano. Bah. Depois deu uma parada, depois os b-boys retomaram e depois deu uma parada de novo, né? Depois foi lá pra Andradas, lá embaixo, lá, Isso, né? lá pra perto do banco, Eu lá. me lembro que quando meu irmão ainda tinha a banda de rap, a gente se reunia com a galera Grande lá. Salomão. Conheceu uma galera lá, o Scooby, Aham, DJ Scooby, os aham, guri aham. tudo lá. O próprio
DJ que era lá do Hip Hop Sul lá. O Neso? O Neso. Neso. Conheci o Neso ali. Neso era ali por dançarino, ali. né? Em 89, quando eu cheguei lá, ele já não dançava mais, mas ele tava sempre lá nas rodas e muitos da primeira geração ainda dançavam. Cara, eu tive a sorte de poder aprender com esses professores lá, porque a Esquina Democrática era um local de troca de informação, Sim, combinação de saída, sim. mas era um ponto onde a gente aprendia também, Divulgar porque o um show, b-boy, cara, também. um b-boy ensinava pro outro. Sim. Porque tu viu o cara fazer um movimento, tu quer aprender e tal, e treinava ali. A galera Então, levava os rádios, eu me lembro os uma vez, rádios, cara, que os tinha- boombox. A gente trocava as fitinhas. os boombox Ô, é coisa de hoje. Boombox é coisa moderna. Não, a gente chama. rica, né? Mas a gente tinha os radinhos. toca-fita Tinha os mesmo. radinhos, tinha os radinhos. Grandão ali, tipo, que nem, tipo, agora me vê aquela imagem, todo mundo odeia o Cris ali com o radinho. System, como é que é? Microsystem. Microsystem. Cara, de fita. Aí o cara que tinha grana Com as levava um luzinhas que já tocava- piscando e tal. É. Eu comprei um só pra mim poder levar pra lá. Imagina, eu E me lembro a galera se xaropei a minha reunia mãe ali. um tempão, porque eu não trabalhava ainda, eu tinha 12 anos. Ô mãe, não sei o que, minha mãe. Guri, não sei o que. Como ela era do meio, ela me viu treinando. Tá, vou te dar um. Ah, tu Grande incentivadora tu tá da indo bem, história, né? tu tá indo bem no colégio, então vou te dar. Mas se tu vacilar no colégio, eu tiro de ti. Vai, aí, né? Vai, eu me Quando eu lembro, cheguei cara. com o meu Vai, novinho era lá, muito massa. pô, brilhou os olhos assim, Eu me lembro que no colégio os caras levavam no recreio, Aham. botavam no meio Sim. do... e treinava. Eu tive Época muito Eu boa. tive uma, mas eu não me lembro nem que marca era. Acho que era Sânio. Aquelas marcas ruins As pra antigas, caralho. né? É, pobre, né? Mas era o que tinha, era o que Sim. tinha. É, Tá? mas tinha uns grandão, balas, show de Aham, bola. Eu me aham. lembro, cara, eu me lembro disso assim, na esquina lá da Andradas. Me esqueci, era Andradas com outra rua ali. Cara, a galera se reunindo, dançando, assim. E, Muita troca de informação. Eu saía do trampo e ia pra lá, e quando veio já tava meu irmão, Aham. os guri Era o dançando, point, né, já de tinha uma troca, era o galera point. lá. Era o point. Meu, era muito show. E chegava em casa meia-noite. Aí saía dali, os caras iam lá pra andar de Neves, lá pros Aham, bar lá. aham. Aí te rolavam os DJs, os inferninhos. negócios. Aham. Não, mas naquela época daí tinha umas Não era festas inferninho. black. Tinha umas lá, festas black, meu, não tinha era os os inferninhos cara- ainda. não Ainda não era. inferninho. Ainda Inferninho não virou era. pagode Não Foi depois. depois. Não era essa zona toda ainda. Ah, não, Foi naquele tempo, depois. naquele tempo ainda era style. Bah, era. A gente se encontrava ali Bah, e o cara combinava os arrumava o local. cabelo, bah, eu Isso, era- cabelinho bah, molhadinho com caixinha. Aí entrava no banheiro e molhava pra fazer os caixinhas. Bah, eu- Saía com a camisa toda Toda molhada. molhada. Eu tinha cabelo comprido, fazia as trancinhas. Isso. Tinha um amigo meu que fazia as tranças, fazia as Aham, trancinhas aqui, ó. aham. Bah, saía E do era. trampo. Bah, o cara que tinha aquelas Ah, trancinhas meu. ali era o pegador do bagulho, não. Não era. Era, não quer te sujar com a nega velha, né? Ah, mas isso aí faz 30. O quê? Eu tô com É, 42. não, Não, faz 20 e poucos velho, anos, meu. Sou velho. É. Não, mas, ô, meu. Hoje o Juquinha ganhou. hein? Ô, eu tô. Lembrou de coisa dos anos eu 80, eu mano. tô com 46, né? Eu vou fazer 47 anos, Na cara. idade do meu irmão. Aham, bah, grande Salomão. Salomão. Grande parceiro. Parceria, Grande parceiro, grande parceiro. Grande sonhador e É. agora tá realizando Não, o sonho grande dele sonhador dentro e da grande igreja, né? liderança do hip hop É. também. O Salomão foi uma das grandes lideranças também. Na verdade, mano, eu acho que a maioria dos caras que começaram a fazer hip hop na Restinga, eles foram lideranças. Porque daqui partiu muito da organização que o hip hop tem hoje. Sim. Foram coisas. Por que eu disse que o Mário Pezão era um visionário? Porque o Mário Pezão me dizia o seguinte: ô Juquinha, faz todos os cursos que tu puder fazer relacionado à cultura, à arte, faz todos, estuda, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar e assim, ó, vai chegar um momento em que a gente vai ter que estar dentro dos espaços de poder pra gente decidir coisas pro nosso povo. E o hip hop, cara, o cara era visionário, o hip hop ele vai ser uma grande potência, ele falava isso. Então, assim, ó, nós vamos ter que ter união, nós vamos ter leis para nos ajudar, nós vamos ter que ter pessoas dentro de alguns espaços que vão fazer acontecer o hip hop. E aí, em 1990, eu lembro que a gente produziu uma carta compromisso. E a gente levou na prefeitura. E essa carta ela dizia o que era o hip hop, quem eram as pessoas que faziam hip hop e o que a gente queria pro hip hop. Então, ali constava algumas oficinas, constava premiações e editais de cultura. O cara era visionário, cara. A gente entregou essa carta pro Tarso, que ele era o prefeito na época. E aí, depois de 3 ou 4 meses, começou a se abrir as oficinas da FASC para o hip hop. Começou a se criar uma agenda em cima daquilo ali. Em cima daquela carta, Nossa.
Né? Cara, eu lembro que a sala do espelho era uma sala lotada de jovens. Sim. Devia ter 50, 60. E todo mundo assinou aquela carta e aquela comissão entregou lá. E o cara se apavorou quando ele viu um monte de assinatura de jovem ali. E jovens falando em políticas públicas em 1990. Né? Imagina. Então, cara, o Mário, ele sempre foi um grande visionário. O que ele dizia também a respeito da Semana da Restinga? Mano, nós temos que abrir uma empresa, nós temos que ter equipamento de som de qualidade, porque aí na Semana da Restinga nós vamos alugar o nosso equipamento para gerar renda para as pessoas da Restinga. Cara, ele era muito visionário. Muito O Mário visionário. era muito inteligente, Tava né, cara? vendo na frente já, né? Já Tanto tava- que na época dele, ele foi o cara que mais se destacou do hip hop aqui do Sul, né? Exato. Entendeu? E ele se destacava e ele levava outros grupos com ele sempre. Levava, Sempre. sempre puxou a galera, né? Sempre. Uhum. Na verdade, o meu irmão, a gente fez um show, era ali naquele bairro ali, o Santa Catarina, na Bento ali, Aham. tinha acho que era o Brother Nene fazia umas festas lá. E o Mário foi convidado pra cantar lá e levou meu irmão junto. Uhum. Eu me lembro que foi eu, o Rude, meu irmão, e eu acho que não me lembro se foi o Sally Black que foi junto. Mas já era em Marrocos. Já era uma Rocks. Só que no tempo não era com banda, tipo assim, até porque nem em todos os lugares Não tinham tinha condições espaço pra- de suportar a É, banda, verdade. de dar estrutura pra banda, né? Então a gente tinha umas bases ali, que ele cantava a música dele quando não tinha banda, e quando dava pra levar a banda, a gente levava a banda, a gente jogava a banda. Mas a gente ia em todos. E eu me lembro que o Mário, aquele dia, se apresentou antes, e depois chamou meu irmão pra cantar no meio do show. Meu irmão cantou 2 músicas com ele. Uhum. Então, assim, ele dava muita oportunidade, Não, muito, cara. muito. Muita E oportunidade. ele né? tinha muito reconhecimento nas cidades do interior. As pessoas reconheciam muito o trabalho dele lá. Então, volta e meia, a gente estava fazendo festivais no interior. E aí Sim. ele conseguia fechar com as casas de festa, porque os festivais aconteciam nas casas de festa. Ele conseguia fechar com esses donos das casas de festa que eles pagassem um cachezinho para todos os grupos que iam, mais estadia. Então, eu lembro, cara, que a gente foi a Pelotas, Caxias, e a gente ficava de um dia para o outro lá, fazia o show num dia e no outro ficava e tal. E não só um grupo. 5, 6 grupos da Restinga iam Imagina. fazer isso. Ah, muito massa. Uhum. Cara, essa história da galera se organizar aqui em Porto Alegre, assim, fortaleceu demais, né? Aham, muito. E o Restinga Crew, como é que tu... Tá, Quando surgiu... o Restinga Crew, ele, se eu não me engano, agora tá fazendo 17 anos, eu acho. O Restinga Crew, ele surgiu de uma oficina que eu fazia ali no Secores. Eu era oficineiro da FESC naquela época. A FASC ele virou depois, em 2000 que virou FASC, né? Em 90 chamava FESC, Fundação de Assistência e Cidadania e Juventude, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas então eles foi daquelas políticas públicas que a gente entregou lá pro Tarso, surgiram essas oficinas e aí a gente conseguiu dar emprego pros fazedores né, os grupos, os caras do grupo. Sim. Cara que dançava, que cantava, né? Eles foram empregados pela Comissão de Cultura da Restinga. Tinha um núcleo de cultura aqui na Restinga que fechou o contrato com a FESC para colocar lá o pessoal da capoeira, o pessoal do teatro, o pessoal do hip hop. E eu comecei a fazer uma oficina aqui no Secores. E aí o pessoal tava ali treinando e tava não sei o quê. E aí a gente, cara, vamos formar um grupo, tem bastante gente aqui e tal. Tá, mas como é que nós vamos chamar? E aí eu lembrei, tem Sampa Crew. A gente podia ser o Restinga Crew, né? Porque é o grupo da Restinga. Sim. Aí primeiro todo mundo achou meio estranho. Restinga Crew, não, tá louco, nome muito estranho. Capaz, não. Mano, Restinga Crew, isso significa que nós somos grupo da Restinga, vai ser legal e tal. Tinha uma identidade, né? Identidade, isso. E aí dali se criou, eu acho que faz uns 9 anos que eu não faço mais parte do Restinga Crew, né? Hoje em dia eu faço meu trabalho solo, né? As apresentações de B-Boy Juquinha. Mas eu tive no início ali e tal, e foi o nome, e aí os guris deram seguimento, né? Fazendo os trabalhos e tal, mas e eu acho que essa é uma das coisas. A gente tem que criar raízes, né? Pessoas que vão dar continuidade, que vão seguir o seu caminho também e fazer multiplicar o que aprenderam. E o Restinga Crew foi isso. O Black Time fez isso também, né? Eu acho que, na verdade, todos aqueles que aprenderam com a ORT, eles aprenderam que eles tinham que multiplicar para fortalecer. Então, todos os grupos, eles acabaram tendo vertentes. Desfazia um grupo, tipo ali, ó, o CL Black, ele era do Código Urbano. E aí tinha o Felipe e o Leandro, que eram da Topper Black.
que depois transformou em Legião Rap. Legião Rap. E depois da Legião Rap transformou lá em Ideia de Rua. Então foi, né, tiveram as minas da Star Black, as Big Charm, né, as Plin Charm. Então teve várias vertentes que o pessoal começou num grupo e depois foi para outro. Eu comecei na Black Time, depois entrei pro Big Boys, do Big Boys fiquei com o Mário Pezão, né? Depois voltei pra Black Time, voltei pro Big Boys e continuei fazendo aquele trabalho com o Mário Pezão. Aí chegou um momento que eu não queria mais participar de grupo e a gente formou um grupo de dança. Por quê? Porque a gente percebeu que as danças urbanas elas estavam criando um baita espaço. Houve um tempo que o rap era o carro-chefe, né, do hip hop. Cara, era o rap, então os grupos de dança estavam com rap. Mas chegou um momento em que a dança se organizou. E hoje em dia, assim, eu digo que hoje em dia os b-boys, a dança do hip hop, ela é o elemento mais organizado do hip hop até hoje. Porque nos eventos de b-boy, eles nunca acontecem só por acontecer, vamos só dançar. Não, tu tem oficinas, aulas e formações durante a manhã, isso é em todos os eventos de b-boy. À tarde tem os shows e as batalhas. E depois ali tem um happy hourzinho, uma festa black pra finalizar e todo mundo ir embora. E é uma coisa que não acontece nos outros elementos. Show de MC é só o show, né? Os caras trocam a informação lá no camarim, né? Trocam a informação entre eles. Né? Nos bastidores. Mas não é uma formação, não é uma aula, não é uma oficina. Né? Enquanto não, os b-boys, desde o início, os b-boys, por que eles fazem isso? Pra se manter atualizados. Porque nessas oficinas... Tu vai trazer um cara que tá despontando, né? Digamos assim, o B-Boy Bocão de Santa Maria. Ele é um cara que já tá cotado pra estar nas Olimpíadas de 2024, como representante do Rio Grande do Sul. Então e ele tem formação em educação física. Em 2015 a gente trouxe ele no B-Boys na Peleia, que é um dos maiores campeonatos de B-Boy do Rio Grande do Sul que acontece aqui em Porto Alegre. Nós já tivemos no B-Boys na Peleia, nós tivemos participantes da França, da Itália, da Rússia vieram os competidores pra cá, Argentina, Chile e Uruguai, sem falar dos manos aqui mesmo, né, do estado. E aí nós trouxemos o Bocão, porque ele defendeu uma tese na faculdade exatamente baseada para ajudar os b-boys a terem mais explosão e força nos seus movimentos. Então ele criou uma técnica de treino e defendeu essa tese na universidade e passou com louvor, né? Que mostra, que ensina o treino passo a passo para o cara poder se manter e ter explosão e força para continuar dançando. E até evitar a lesão também, né? Principalmente evitar a lesão. Principalmente. Então ele desenvolveu uma técnica com um cunho científico. E esse pessoal que vinha de fora, eles vinham porque, tipo, havia um convite para eles, eles descobriram isso e acabaram se interessando e custearam a passagem deles pessoalmente e vieram para cá, ou eles eram convidados desse movimento que acontecia aqui? Eles vinham para participar, Davi, porque assim, ó, as batalhas de b-boy, elas dão uma premiação bem boa. O B-Boys na Peleia agora em 2023 vai estar pagando 5 mil pro primeiro lugar, 2.500 pro segundo. Mas a maioria dos b-boys às vezes não quer nem premiação, ele quer participar dos eventos. Então tem eventos que são divulgados, que tem uma divulgação. A rede de divulgação dos b-boys, ela é muito grande, cara. E tá muito organizado. Quer ver? Pra vocês terem uma ideia, que aqui no Rio Grande do Sul, a organização dos b-boys é a seguinte, mano. Não vamos fazer nenhum campeonato na mesma data do outro. Por quê? Porque aí todos os b-boys de todas as cidades do interior se organizam e vêm pra participar de uma batalha. Entendi. E no outro mês... Todos os b-boys se organizam, vão pra outra batalha. Cara, isso aí foi uma coisa que foi uma sacada que a gente teve, entendeu? E até hoje acontece isso. Os b-boys, ó, vai ter campeonato lá em Caxias. Opa, então tá, todos os b-boys do Rio Grande do Sul se organizam e vão pra Caxias. Ah, vai ter batalha em Porto Alegre. E é legal também que mantém sempre o mesmo nível, né? Não tem aquela batalha mais fraca, não, os mesmos. Exato. Então, teoricamente, os caras vieram porque ficaram sabendo pela do divulgação, aqui, pela divulgação. Vieram pra participar Isso. mesmo, pra concorrer. Isso, porque a internet, ela nos abriu muita coisa, né? Claro, então a gente tem participado, eu mesmo tenho dialogado com dançarinos lá da África. Sim. B-boys que treinam no meio dos leões, sem tênis, no meio das aldeias. Entendeu? Sim. Os caras lá da Ucrânia, né, uma vila lá totalmente destruída por causa da guerra, e os caras têm um espaço onde eles tiraram todos os entulhos, onde eles treinam ali. Imagina. Os b-boys da Argentina, tanto é que quando veio essa questão vamos para a Olimpíada, não vamos se criou um grupo com pessoas dos Estados Unidos, da França, da Itália, Brasil, São Paulo, para debater se seria importante os b-boys estar nas Olimpíadas ou não. Que nem o skate, né? Isso.
Isso. E no caso, falando de Olimpíada, tem uma categoria para dança, para esse tipo de dança? Foi criada. Foi criada uma para 2024. Foi O criada uma break. categoria. O break ele se tornou olímpico agora, mas ele tem regras diferenciadas das batalhas. Não Sim. é a mesma coisa, mas também vai ter os jurados, Sim. né? Que são pessoas precursores da dança, Claro, Storm, claro. Ken Swift e outros que são precursores da dança e que Sim. estão vivos ainda. Só que vai ter um outro tipo de avaliação, mas que não vai... a nossa preocupação com essa questão das Olimpíadas era que o break não perdesse a essência. Sim. Então tudo bem, vai estar na Olimpíada, mas bom, o break não é só esporte. Ele Mas, é uma de repente, dança, ele busca direitos e tal. Então lá... Tá, mas então é o seguinte, nós Não vamos... vai virar só a cobracia, o Não, break, essas não. coisas. A nossa preocupação era essa. Quando se falou nisso aí, eu comecei a pensar, os caras daqui a pouco vão querer fazer que nem ginástica no solo. Aham. Os caras querem ficar dando pirueta pra Aham. cacete, moinho pra Esquecer caralho, Esquecer o as bagulho. bases. E esquecer o que é realmente a essência, né? Passar a mensagem através do corpo, a expressão corporal toda, né? Da Aham, parada, mas essa né? foi a preocupação de todos os b-boys do mundo. Pois é. Todos. Pô, todos. velho, eu nem danço e já comecei E a aí teve viajar um nisso aí diálogo também, já. com o Comitê Imagina. Olímpico a respeito disso, que nós não queríamos Sim. perder a essência e tal, bababá. Então se manteve algumas coisas para poder caracterizar a dança, mas ela também tá caracterizada como esporte. Sim. Eu acho que para nós isso é muito bom, né? Porque aí tu vai acabar desmarginalizando a dança. Tu imagina, né? Bom, tá nas Mas Olimpíadas. mantendo a essência dela, né? Mas mantendo isso. Não, Pra- não vai sair da rua. Mas sabe o que eu pensei? O que me motivou a participar dessas reuniões é ver que a partir disso a gente vai conseguir mais investimento pro break. Respeito pro break. Patrocínio pro break. Entende? Porque é que nem o skate. Skate é coisa de marginal. Opa, Olimpíada! Já surgiu um monte de gente querendo patrocinar. E o A dança- pessoal do skate teve essa preocupação também, né? Isso. De não perder a essência do skate. É, por que o causa do cara, eu acho que é muito legal, assim, essas vamos dizer assim, reconhecimento. esse Uhum. tipo de reconhecimento, a política pública de incentivo, mas eu acho que o cara não pode se corromper através daquilo ali, perder a essência certeza, dele, do com trabalho dele, de tudo que ele vem lutando há 46 anos. Isso. Aí abre essa porra desse espaço nas Olimpíadas, cara, não, mas aí é o seguinte, vocês têm que vir pra cá e tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas o legal é que não, foi né, tudo cara? construído em conjunto, né? Tem Se um definiram junto a é, galera que tem uns que b-boys dançava, que pessoal foram que- eleitos para estar dialogando direto com o Comitê Teve Olímpico. alguém do Brasil aqui Sim, que sim. Eu fui o É. representante aqui do Brasil. daqui. Eu, aqui do Rio Grande do Sul. do Sul. Tem o b-boy Bispo, que é de São Paulo. Sim. Tem o b-boy Asian One, o nome dele é americano, mas ele é do Rio de Janeiro. E teve o b-boy Flex, que é de Salvador. Então eles pegaram um b-boy de cada local. Região. Cada região do Brasil para dialogar aconteceu assim, ó. É um representante de cada região, aí tem um comitê que a gente dialoga com eles e esse comitê leva lá pro Comitê Olímpico. O que né? foi pautado ali, O que foi leva pautado tudo ali. pra lá. Então teve todo um debate, Massa, uma isso é cara, importante. a grande preocupação era essa, não É. queremos perder a nossa essência. Claro, né, mano? Não Porque podemos perder a nossa o essência. troço é da esporte, rua, assim, né? que na minha É o opinião- street ali, né? É a parada toda que o pessoal dança, né? A expressão corporal Um esporte que, falando em Olimpíada, assim, que eu acho que perdeu um pouco da essência, foi o Taekwondo, cara. O Taekwondo é uma arte marcial. toda. Sim. Só que aí o pessoal perdeu aquela essência de arte marcial, é só o esporte, entendeu? É. Aham. Então cara, tu é só isso que usa eu as pernas, digo, né? entendeu? Às vezes eu me abstive de muita coisa, de muita oportunidade aí por causa disso aí, pra não deixar de fazer aquilo que eu gostava e que era o que eu gostava de acreditava. fazer, entendeu? Pra ficar de atrativo, mais um atrativo em certa ocasião pra outras pessoas, entendeu? Então eu prefiro estar aqui fazendo meu espaço, humildemente, convidando os amigos, né? Importantíssimo esse espaço. E, né? e Juquinha, E a gente tocar, né, a ideia daqui, né, da nossa vivência, da tua vivência, né, pessoal da tua área, da cultura, né, da que faz, na real, não da cultura, mas que faz acontecer a música, de certa forma, que tem elementos dentro da música, né, por isso que é pod de música, né. Então a gente criou esse espaço, o Edson, eu primeiro veio com o meu sonho, né? O Edson Boa. abraçou essa causa Não, de show louco bola, aí. Show de bola. E a gente tá tocando o projeto aqui. Hoje é de uma bola. coisa, um projeto pequeno, né? Mas a gente vai tentar manter sempre essa essência aqui, né? Da onde a gente é, Show de bola, da Davi. favela, da Show de vila. bola.
e fazer com que mais pessoas vejam, né? Aham. Mas não entrar naquela coisa toda de como é que aquele clichê todo que tem que ser um estúdiozão todo bonitinho, aquela coisa E- toda, né, dos caras, né? Aham. Aham. Uma E coisa eu que eu espero tenho- aconteça isso com a dança também, que Mas a gurizada vai, consiga vai. firmar ali, cravar o pé ali, e se tiver que dizer Que eu não te moro, tenho diz assim a não. curiosidade Aham. de saber, e tu deve saber porque tá sempre atualizado, né? Como é que tá o nível dos b-boys brasileiros em comparação com Cara, os outros países? quando eu comecei a dançar, eu achei que a gente nunca ia conseguir alcançar os caras, mas hoje a gente é primeiro. Nós temos aí o B-Boy Neguinho. B-Boy Neguinho, ele morava aqui em Porto Alegre e mudou pra São Paulo. Aí começou a treinar com os caras lá e participou da batalha Red Bull BC One, que é o maior campeonato de b-boys dança. que existe aí. Pode crer. E ele ganhou o Red Bull BC One. Hoje ele é coreógrafo da Madonna. Bah, Então, uma vez por ano ele vem pro Brasil pra visitar os pais deles que moram aqui na Cavalhada e ele vem a Porto Alegre. Né? show. Mas ele, cara, qual foi a subjetividade dele? Ele sempre misturou capoeira com samba, com dança. E isso, o B-Boy Storm, que é um dos ícones da dança, quando veio ao Brasil, disse porque nós tivemos uma grande briga com os B-Boys aí. Que eu tinha B-Boys que diziam que, não, só tem que fazer top rock, footwork e freeze. Tá, cara, mas e a evolução? E os power moves? E os mortais? Não, B-Boy que é B-Boy. E aí o Storm veio e disse pros caras, não, meu velho, o Brasil tem uma infinidade de danças típicas e pros b-boys brasileiros serem diferentes de todos os b-boys do mundo, eles têm que utilizar essas danças sem perder as bases. Sim. E isso foi o que o Neguinho fez, e o cara chegou lá e tocou-lhe o terror em japonês, francês, tanto que hoje ele mora no Japão, né? Bah, Trabalha com a Madonna nos Estados Unidos e ele representa o Red Bull BC One em todos os países do mundo, viajando a esses países aí pra fazer divulgação. Cara, um brasileiro. imagina. E fora isso tem b-boy Pelezinho, tem o Aranha, tem muitos b-boys bons pra caramba, né? E que estão no mesmo nível mundial de qualquer outro. Porque antes nós tínhamos o ranking da dança, que era o quê? Era Japão, O Japão. França, Estados Unidos e Alemanha. Agora nós temos Brasil, Japão, França e Estados Unidos. Imagina. Fechou. Sabe? O cara, muito loucura, né? feliz. Muito Bah, feliz. essa representatividade lá fora. Muito lá, feliz. E saber que o cara era aqui de tá Porto louco, Alegre. Pô, Imagina. pô. Bah, nos coloca em outro Sim, patamar, né? não. Saber que o Falando cara da morava aqui na dança, né? Cavalhada, que o cara treinou com a gente. E aí que o cara foi lá pra São Paulo e aprendeu com os caras de lá, evoluiu e aí explodiu pro mundo. Pô, tá louco? Sim. Orgulho. Tá louco. Eu fico muito feliz quando acontece essas coisas, assim, que a galera consegue sair daqui e ter um resultado bom lá fora, assim, sabe? Uhum, Fico feliz pela pessoa e pela representatividade que ela tem, né? uhum. Que nem tinha um cara, era o Marcelo Greco, que ele tocava violão com a Shakira. Acho que eu ouvi falar dele. O cara tocava com a Shakira, mano. Pô, tá e o cara louco. daqui de Porto Tá Alegre. louco? Violonista da Shakira. Quando Aham. ela veio fazer o único show dela aqui acho que foi no estacionamento da Fiergues ainda. Isso aí foi lá em 2017, se eu não me engano. 2016. Ele pegou e teve num bar que eu trabalhava. Tri. Lá no saudoso Domba, lá o louco foi lá e fez uma oficina, deu uma Ah, palestra, fera. contou a história dele toda, como é viajar o mundo tocando pra Shakira. Aham. Bah, ô, meu, louco, vai, eu fico tri feliz, assim, sabe? Porque Ah, é bom porque isso é a galera que se empenha, que se foca. e mostra assim, que a gente também tem consegue- condições tem de fazer. condição, né? Tem É. a possibilidade de chegar lá também com os Uhum. caras, entendeu? Não Uhum. é... A gente acha que, os caras estão lá em outro mundo, a gente tá aqui. É o que nós não, estávamos falando ali em off é, também, né? Não é assim, A gente mano. não dá valor, É. às vezes, pro talento Pro pessoal daqui, daqui, né? né, cara? E pode chegar, né? A gente tá num podcast pequeno aqui, mas daqui a pouco pode Pô, daqui a crescer pouco explode, também. pô. Mas não quer dizer que a gente tem que mudar o nosso cenário. Aham. Nosso humilde cenário aqui, aconchegante, pequeno, gostoso. Não, tá bonito, tá bonito. Entendeu? A nossa maloca. A nossa maloca, né? Não, tá bonito, nossa tá bonito o favela lugar. aqui, né? Tá style? Então, então, assim, é uma coisa simples, mas feita com carinho, né? E a gente tenta receber todo mundo aqui Aham. da melhor maneira possível, Aham. né? Não, tá style. Entendeu? Então eu fico feliz com isso, sabe? Espero um dia também poder chegar, vão dar um like aí, vão dar view, vão compartilhar e já ajudar nós aí, contando a história do nosso amigo Juquinha hoje aqui, né? Muito massa, cara. Tô gostando É, demais e aí, disso, tipo assim, a gente primeiro fez a caminhada cultural,
para ser reconhecido, né? Essa caminhada aí das apresentações e shows e oficinas nos tornou conhecido nas comunidades, porque a gente acabou indo fazer show, a gente acabou indo fazer oficina. E depois a gente viu, seguindo ainda as instruções do Mário, que a gente tinha que estar em outros espaços. Aí a gente começou a brigar por política pública, para o hip hop e para a juventude. Nós, então, colocamos delegados na temática de cultura do OP, né? Que demanda oficinas e shows para todas as 17 regiões de Porto Alegre, remuneradas, né? Onde Isso a gente, é importante, e isso, né, onde a cara? gente pôde ajudar vários grupos de várias comunidades fazendo shows e ganhando um dinheiro para isso, que é reconhecimento também, né? Sim. Através da temática de cultura, através do Conselho Estadual de Cultura, né? Que é onde a gente acabou vendo que era importante se ter uma premiação específica para o hip hop. E aí aconteceu em 2014 a primeira premiação do hip hop dentro do edital da diversidade, onde os premiados ganharam R$10 mil mais um troféu. Cara, Imagina. e isso aí aconteceu em todo o estado, aí não foi só para Porto Alegre, a gente conseguiu premiar pessoas lá de Carazinho, lá de Bagé, o cara que, sabe, não tinha nem internet, mas a gente conseguiu, porque o que aconteceu? Aconteceram oficinas, a gente indo em cada cidade, conhecendo as pessoas que faziam o hip hop e explicando para elas como é que elas faziam para se inscrever e escrevendo elas. Né? A gente foi lá e escreveu esses caras. Então, em 2014, teve aí o edital da diversidade, que foi entregue ali no Palácio Piratini. Foi um evento grandiosíssimo, com a apresentação dos índios. Cara, nós fizemos parte da produção disso, então teve apresentação de dança, música, teatro, teve sessão de cinema, e apresentação de índio, apresentação de variadas, porque o nome do edital era diversidade, então foram... Sim. E Tinha que englobar depois, todo mundo, isso, né? Não e adianta, depois o pessoal do hip hop e o pessoal das outras culturas recebendo um troféu e mais a sua premiação ali também, né? Sim. E a partir daí a gente viu que era importante. Depois teve o Prêmio Preto Góis, Prêmio Nacional de Hip Hop, que aí eu acabei ganhando também. E a gente acabou invadindo um outro espaço que era só da classe A, que é o Açorianos de Dança. E aí a gente conseguiu colocar os b-boys para ganhar o Açorianos de Dança e depois dali ninguém mais parou. Então teve vários b-boys que ganharam Açorianos de Dança. A gente criou também uma premiação que é nossa, né? Que é o Destaques do Ano, que acontece totalmente votado pela internet. Então a gente cria... tem a página, então tu cria a enquete, coloca no Facebook, envia para as pessoas e as pessoas entram ali e indicam os grupos que elas acham que tem que ganhar esse troféu, e aquele grupo que tem mais votos, ele é chamado lá no final do ano e ele vai ganhar um troféu. A gente ainda está vendo um patrocínio para poder dar uma ajuda de custo, mas por enquanto, desde 2009 a gente só tem dado o troféu. Não, só tem dado, não, é importante, né? Porque aí acontece uma noite, né, de gala, onde a gente faz apresentações, a pessoa que vai ganhar o troféu, ela realiza uma apresentação e depois ela recebe o troféu. Homenageado. Isso aí, é bem legal. E também tem o Negros e Negras em Movimento, que a gente faz no Renascença, que aí é para premiar lideranças negras, homens e mulheres das comunidades que nunca receberam uma premiação. Então, em 2019, a gente deu uma premiação para uma senhora ali da Cruzeiro. A senhora tem um trabalho louco na Cruzeiro, louco, de anos. E nunca ninguém deu uma premiação para ela. Aí a senhora, quando ela recebeu, ela começou a chorar no palco. Ela, meu filho, eu tô com 70 anos, eu faço trabalho na minha comunidade há tanto tempo e ninguém nunca me chamou para me dar nada. Sabe? Isso é muito fera. Sim. É muito fera, né? Não, é aquele lance do reconhecimento que eu tava falando ali, né? Do potencial da galera, que a galera tem aqui no Sul. Uhum. E às vezes ninguém sabe, ninguém imagina. Ou daqui a pouco tem uma galera que sabe, mas também não dá valor para aquilo ali, rolando, né? Muita coisa acontecendo. O pessoal não dá Graças a Deus, valor tem e muita tal. coisa, e daqui a pouco, de certa forma, se houvesse um reconhecimento, poderia até ajudar. Tipo, porque nessa senhora, e dependendo do trabalho dela que ela faz lá, poderia ter mais apoio também, né? Através do reconhecimento, né? Isso seria de grande valia, né? E então as políticas públicas, elas acabaram vindo, muitos tinham medo, mas aí a gente vai ficar refém dos partidos. Cara, a política pública não depende de partido. Isso é um direito, é um direito reconhecido na legislação. Nós temos direito a políticas públicas. Direito adquirido, né? É adquirido. E o imposto da gente, ele é recolhido exatamente para dar de retorno nessas políticas públicas. Para melhoria de escola, melhoria de posto de saúde, para contratação de médico. Cara, os impostos que a gente paga
paga até o salário desses políticos todos. Cara, é complicado a gente chegar, né, que nem o Edson, a gente sempre falou de não tocar muito, não se aprofundar muito no lance de política, porque é um campo muito vasto. E a gente não tem dá esse um debate conhecimento doido. também. O cara entra num debate louco, né? Mas eu acredito Mas que eu se tô tivesse uma coisa mais séria, voltada Uhum. mesmo pra cultura, para o pessoal que faz acontecer dentro das vilas, teria uma estrutura bem melhor, né? É isso que a gente está buscando nesses espaços, Davi. Então, através da temática de cultura, a gente consegue colocar oficinas Sim. e para as pessoas da vila poder trabalhar, porque qual que é a proposta das oficinas da temática de cultura? Tu vai contratar o cara que mora na Restinga para ele trabalhar na Restinga. Então, ele vai ter uma associação que atende crianças e a prefeitura vai pagar aquele cara para ele trabalhar ali onde ele mora, cara. Eu adoro trabalhar na Restinga. Eu conheço as pessoas que moram aqui, eu vou trabalhar com os filhos dos caras que me conheceram quando eu era adolescente e que me conhecem até hoje, entendeu? E é uma coisa legal. Na Cruzeiro, o cara da Cruzeiro vai trabalhar, no Pinheiro, o cara do Pinheiro vai trabalhar lá. Então, é uma política pública que veio para fortalecer. Mas também, como aconteceu agora, que a gente está participando de umas reuniões onde nós estamos construindo um texto para que o hip hop seja reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Rio Grande do Sul. Já foi protocolado na Câmara pela Reginete Bispo para que o hip hop seja reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Porto Alegre, né? E agora a gente tá colocando isso para o Estado, então estão acontecendo reuniões semanais onde a gente está construindo o texto, né, que a Sofia Cavedon vai protocolar, mas também está tramitando no Senado, desde 2019, uma PL para reconhecimento do hip hop como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Então, assim, isso são avanços que vão trazer benefícios para quem faz o hip hop. Porque se tu é patrimônio, tu tem direito a fazer oficinas, tu tem direito a ser contratado como profissional do hip hop. A difundir a história também, né? A difundir a história, Entendeu? principalmente, né? Claro, Que é o quinto elemento da cultura. Se é um patrimônio histórico, tu tem que levar aquilo Vai... a todos os quatro cantos lá. Isso, e é por isso que a gente está buscando isso. Que são coisas que a gente não vai ficar na mão de partido nenhum, porque a gente não está fazendo política partidária, mas a gente está fazendo política pública, que é um direito previsto em lei, né, na legislação, que é um direito nosso. Então, né, ô Juquinha, seguindo a gente falando aqui e tal, e trocando ideia aí sobre a tua história, sobre esses movimentos aí que você está tendo aí também, né? Eu tava vendo aqui que tu foi delegado em 2007 da temática da cultura e juventude. Eu entrei em 2007, eu comecei, porque é um movimento que acontece através de eleição também, né? E isso E foi o start para tu começar na questão política também. Foi um start pra gente começar a buscar políticas públicas sem depender de partido político. Entendi. Porque a temática de cultura, ela é uma lei. Ela é um programa de lei. Independente de placa independente de partido. partido. Ela é um programa de lei para se buscar benefícios para a realização de ações culturais e sociais para a juventude nas comunidades. E a representatividade disso, como é que é feito? Se não é por partido, daí é por quê? São lideranças das comunidades que num dia X mobilizam pessoas que vão lá e votam. Então, assim, de cada 10 pessoas que eu levo, eu tiro um delegado e um suplente. Entendi. Então, se eu levo 50, eu tenho 5 delegados e 5 suplentes. Né? Nesse momento do hip hop, tá só eu e mais 2 lá. São 2 delegados e um suplente. Mas a gente está tentando conscientizar as pessoas do hip hop a importância desse espaço, mostrando tudo que já foi construído. Os grupos que foram beneficiados, as pessoas que ainda estão trabalhando por causa das ações da temática de cultura, né? Porque na verdade ela é uma vertente do OP. Do OP, entendi. Eu participei várias vezes do OP aí, pro lance do que fazer com a verba que vinha pra Semana da Restinga, essas coisas todas, assim, eu participei sobre isso aí também. Então isso aí, essa temática de cultura é uma evolução direcionada para a região. É uma evolução direcionada para as 17 regiões, quer ver? 17 regiões. O cara que é eleito para temática de cultura, ele não vai disputar com outras pessoas.
A verba, Não. vamos supor. Ele vai encaminhar a verba. Ele não disputa, ele só encaminha. E aí, lá dentro da temática de cultura, todos os delegados têm que encaminhar para as 17 regiões. Ele não pode assim, eu vou encaminhar só para Restinga. Não. Se tu pensar alguma coisa para Restinga, automaticamente essa coisa que tu pensou para Restinga, tu já tem que pensar para as outras 16 regiões também. Para que aconteça... Isso, vai acontecer na Restinga? Legal. Mas isso que aconteceu na Restinga tem que acontecer na Cruzeiro, no Pinheiro, no Partenon, blá, 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 blá. Isso é legal. É legal, porque tu vê a coisa de uma forma global, né? Não É. fica puxando só. Isso. O único problema ali é que é os grupos que têm maioria, né? Tipo, o tradicionalismo tem maioria, aí acaba levando maior investimento. Mas mesmo quando ele leva o maior investimento, ele tem que desenvolver nas 17 regiões. Mas isso sendo voltado para a cultura, não deveria ter um parágrafo ali, alguma coisa que dissesse assim, ó, isso aqui é voltado para a cultura. Mas não é voltado pro tradicionalista, ou pro mas rap, ou pro pagode. não tem o regimento diz que mas aquele... aí não tem política, mas aí tem, vamos dizer, partido é um tipo musical, um tipo de organização, tipo assim, cara, se tu tem mais delegados, tu tem direito a mais demandas, mas as suas demandas elas vão ter que acontecer nas 17. E isso a gente tentou mudar, mas não teve como mudar no regimento. Isso aí já, a gente isso é uma coisa que já não me agrada, já isso já mas não mas me é cai que bem, porque tipo... Mas aí que tá a importância do pessoal também da se mobilização. organizar. Mobilizar também, Não, tudo bem, cara, mas aí tu já não tá falando de cultura de uma forma geral, tu tá falando de cultura dos caras, na verdade, que tem Sim, aquele cara que leva mais e mais demandas. O cara do pagode que mas aí faz roda todo jogar, final de semana jogar lá. com as regras do jogo, né? Tu tem que organizar. Infelizmente se organizar para poder... Não, e as pessoas elas têm que tomar conhecimento, né, Davi, da importância. Tipo assim, por que o tradicionalismo leva bastante gente? Porque eles ganham bastante coisa. E aí os outros manos não prestaram atenção nisso ainda. E é o que a gente tenta falar lá no Fórum Permanente de Hip Hop. Mano, se a gente tiver 50 pessoas, a gente tem 5 delegados e 5 suplentes, são 10. Se a gente levar 100 pessoas, são 10 delegados e 10 suplentes, são 20. Só que os caras ainda não entenderam, porque o que o tradicionalismo faz? Pega todo o pessoal do CTG e leva. E os caras vão, porque eles sabem que o quê? Que ali vai vir política pública, vai vir investimento no CTG, vai vir investimento pra gineteada, vai vir... E eles vão aproveitar isso também. Então eles vão. Só que o nosso povo ainda não tomou... Cara, se eu tiver com 100 pessoas lá, eu vou ter 20 caras lá direcionando coisas pro hip hop. Eu espero que um dia o pessoal entenda isso, né? Mas, por enquanto, ainda não caiu a ficha. Eu, no meu ver, eu penso um pouco diferente, né, dessa situação, do direcionamento de verba pública pelo movimento de massa, de grande maioria, eu já acho errado. Mas, né, como eu falei, falar de política é um... É a ferramenta, né? É um assunto muito vasto, o sistema é assim, vasto, né? Nisso aí a gente não conseguiu mudar ainda, mas a gente está tentando mudar. É uma pena, só que é uma regra do OP, né? O OP também é assim. Aqueles que tiverem mais delegados são os que decidem aonde que é investida a verba do OP. Sim. O OP é assim. Então, tipo assim, aqui na Restinga, se a associação da Chácara do Banco levar mais gente, eles vão decidir investimento na Chácara do Banco. E aí, no outro ano, se o pessoal da quarta unidade levar mais gente, eles vão decidir investimento na quarta unidade. E na temática de cultura acontece assim também, né? É louco o negócio. É muito louco. O bagulho é muito louco. Pois é, esse aqui é o Mestre Juquinha, b-boy, ativista aí do hip hop aí, envolvido com toda a parte da cultura que acontece aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ícones, aí, né? Mestre da dança aí, né? Fez muita escola aí. Tô aprendendo ainda a dançar. Tô aprendendo. Deixou um legado muito grande na dança aí pra galera isso sim, aí. A gente Teu irmão também dança, não? A gente conseguiu fazer com que muitos jovens virassem educadores, né? Os caras começaram como aluno e hoje são educadores. Mas eu acho que assim, a gente tem que estar sempre aprendendo. Sim. E essa juventude, a nova geração, ela tá vindo com coisas muito novas que a gente tem que aprender. Eu tava debatendo, porque eu sou um cara que eu debato muito. Eu divirjo, eu não discuto, né? Porque discutir é brigar, eu divirjo. Eu divirjo com as pessoas, mas as pessoas às vezes ficam nervosas comigo porque eu falo o que eu penso. Sim. Então eu tive um debate ferrenho com o Neso, né?
O Neso é um dos precursores das rodas de b-boys aqui e tal, né? Dançou, né? Quando eu comecei a dançar em 89, ele não dançava mais, mas ele era DJ e fazia o papel dele. E ele dançou, né? Até 89, cara. Ele fez a parte dele. O cara que começou, E os caras lá da velha geração fizeram a parte deles também, porque se não fosse eles, nenhum de nós ia estar aqui. Sim. Mas eu tentei dizer pro Neso que os precursores foram importantes, mas que cada geração que vem, ela é importante porque ela agrega conhecimentos novos e movimentos novos. Mas aí ele ficou bravo comigo. E continua fortalecendo, não, né? sim, história, a evolução vai sempre vir, não adianta, né? E o né? novo sempre vai trazer Claro. coisas que vai fazer evoluir. Só que ele ficou bravo. Não, tu tá tentando desdenhar dos primeiros. Eu disse, mano, dá uma olhada no texto que eu coloquei ali, me diz aonde foi que eu tirei o mérito de vocês. Bem pelo contrário, eu tô dizendo que os primeiros foram muito importantes, porque sem eles nada aconteceria. E que os daqui não estariam sem eles. Não, óbvio, sem eles isso é nada uma aconteceria. coisa, não tem- Mas as gerações que estão vindo, a geração de 90, a geração de 2000, elas trouxeram coisas que fizeram que o hip hop desse um salto a mais. Claro. Né? Claro, E é isso que vai evolução, acontecer. Né? É evolução. Isso Sim. não tem como tu. Eu acho que é aquele negócio que a gente tava falando das Olimpíadas. Tu não pode perder a essência da coisa. Isso. Entendeu? Mas Os tem que evoluir. Os movimentos que são clássicos. Aham. Entendeu? E que, tipo assim, e que tem a perfeição. Daqui a pouco tu vai fazer o mesmo movimento clássico, mas com um toque a mais. Mas essa é a Entendeu? lógica da dança. Sem perder a essência da coisa, Sabe, né? sabe que essa é uma das leis do break. Tem os 10 mandamentos da cultura hip hop, né? E o break também tem um mandamento. O mandamento do break é o quê? Tu ensinar o que tu sabe para que a pessoa evolua e que tu tenha que evoluir em cima do que ela criou. Esse é o mandamento do break. Então, eu Pode tenho crer. que ensinar o meu movimento mais foda. Eu tenho que ensinar. Sim. Porque aí o cara que aprender ele vai fazer diferente e vai me obrigar a fazer diferente. Tu sabe que naquela época que eu comecei a dançar, os b-boys se destacavam porque era o cara que girava mais tempo e que girava mais rápido. Porque não tinham sequências. As sequências elas vieram depois. Então o cara do moinho, ele girava o moinho muito louco, muito rápido. Quanto mais Ele era o rápido, cara. mais se destacava. Quanto mais rápido e mais tempo ele girava, ele era o cara. Quando eu cheguei na Andradas, as pessoas, os b-boys, eles não faziam ainda um movimento que chama cricket e jackhammer. Eu fui o primeiro a fazer isso lá, e isso foi o que me destacou. E como é que é esse O movimento? cricket é o seguinte, que alguns chamam de reloginho, é tu botar o corpo em cima do braço e girar, pulando. Ah, pode E aí o jackhammer é o quê? Tu pular com uma mão só. E cara, naquela época que eu dava 200 pulos com uma mão só, com o corpo girando. Agora eu faço mais, mas naquela época 200 pulos quando os caras já viram. era um absurdo. Não, quando os caras viram assim, meu, que isso? Tá louco? Imagina. Como eu não sei? Sabe, porque eu tinha 12 anos, eu sempre fui muito baixinho. Então quando eu cheguei lá eu era menor ainda do que eu sou agora. Sim. E aí os caras me olharam bem magrinho, não sei o que. Quando eu me joguei assim, eu fiz o jackhammer, fiz o cricket, os caras, tá louco, meu! Da onde é que tu é? Não sei o que, bababá. Vai Entende? que eu foder. Mas aí tinha o Patuta, que fazia o flare mais alto que eu já vi na vida. E que faz ainda. O Negão ainda faz. O flare mais alto que teve. E ele se destacou por isso. Quando os caras viram ele fazendo o flare lá. Meu, tá louco! E como é que é esse lance da dança, assim, com a idade? A gente tem que se puxar mais do que os novos, porque eles têm toda a Mais, né? flexibilidade, toda a força, Sim. e a gente tem que continuar mantendo a nossa Que nem força tu e a nossa falou que dava flexibilidade. 200 pulos e agora dá mais. Eu fico pensando, puta que pariu, o louco tá com 46 anos. Mas é a prática. Era 200 pulos, agora tá dando o quê? 300? Isso, vou mais, vou quase 500 pulos. Cacete, Aham. mano. Mas é que tipo assim, ó, agora é a prática e o teu cuidado com o corpo, exercício físico, alongamento, por isso que eu faço ginástica olímpica. Eu Sim. faço 3 vezes na semana, eu faço lá na ESEF, né, Ah, ginástica show. olímpica, pra manter a explosão, né, pra manter alongamento, manter força, E né. já deu uns toques pra galera que pratica só ginástica olímpica já. Sim, o meu professor lá, ele é ucraniano. Ele tem show. 80 anos, o cara. E aí ele diz assim, ó, pular mortal, não cabeça, joelho, cabeça ficar parada, joelho girar jogar. mortal. Pra não jogar a cabeça. Porque tu tem que jogar, tua cabeça vem reta e a tua perna pula porque se tu jogar aqui, tu vai pro flick. Só que muitas pessoas acham que o mortal tu gira com a cabeça, não é. É o teu joelho. Então ele tá conversando contigo, ô meu, é fera assim, ó. Ele tá essa conversando contigo, ele é bem experiência aí baixinho. show de Daqui a bola. pouco ele... Tu nem viu ele girar o mortal. Ele tá do teu lado conversando assim, pular mortal, puxar joelho, não 80 cabeça. anos ele tem. 80 anos, meu.
Polar Mortal, Não ele dou nem uma é um estrelinha. veinho carequinha. Não, e eu vi também na TV agora esses dias. Hoje de manhã eu vi ele na TV. Um senhor, ele é russo. Uhum. O cara é de 85 anos, acho quase 90 anos, andando de skate, Sim, mano. E sim, descendo a ladeira aqui sim. de skate, aqui, ó. E ele anda de um jeito diferente. Que geralmente tu põe um pé aqui no skate e o outro aqui, né? Ele põe os dois assim, ó. Aham, mas é que Um é, do lado do outro. a experiência, A o experiência conhecimento. do cara, né? É, tá louco. E o louco vai a 100 e poucos quilômetros por hora naquele skate, o tiozinho de quase 90 anos, imagina. Sim, né, então é muito fera, mas é que tem todo o cuidado de alimentação, Sim. né? Exercício, porque é a profissão dele, ele é professor de ginástica olímpica, né? E é um projeto aqui da ESEF que é muito fera, porque é um projeto gratuito, terças e quintas. Então tu só vai lá e te inscreve e começa a frequentar. Como é que é o nome do lugar? É ESEF. ESEF. É a Universidade de Educação Física, aqui no Partenon. E aí o cara vai lá, se Vai lá, inscreve e te consegue inscreve, um tempo ali pra Isso, usar te e tal. inscreve e aí tu fica ali. Tudo. É das 6 às 10, a gente treina lá duas vezes por semana. Ah, que massa. Tu te inscreve, tu vai lá e continua. Enquanto tu continuar frequentando, tu vai aprendendo. E E o bom é que ali tem todos os aparelhos de ginástica olímpica que tu precisa. E quem tem um sonho, daqui a pouco vamos falar pras câmeras, que quem tem um sonho de fazer ginástica olímpica ou quer conhecer, daqui a pouco sempre teve É vontade, liberado. chega lá, se Chega lá, leva o teu conhece filho, tem lugar. crianças que fazem, tem Olha adolescentes aí. que fazem, leva o teu filho, e aquele cara vai te atender ali nesses 2 dias e tal. E é bom também, sabe o quê? É que se eles veem que o cara tem Potencial. eles investem no cara. Imagina. Aí tu ganha uma bolsa, só que aí todo o teu treino já não é mais naqueles 2 dias, porque aí tu vai ser atleta. Sim, daí Aí vai já te puxar muda, pro- aí eles vão te puxar para que tu seja um atleta olímpico. Sim. Mas é um projeto bem bonito que acontece há muitos anos. Imagina, cara. Tanta coisa que tem, Tem, que a cara, gente não não sabe, né? sabe, não tem E acesso, tem né? outras Mas aqui modalidades. no ginásio do Secores também tem ginástica loucura, né? olímpica. Tinha, minha filha E fez ginástica ali. artística é a Francine, se eu não me engano, que faz. Então tem que ir ali, As oficinas. se inscrever e tipo assim, ó. Eu acompanho a Francine, né, no Facebook, e tem 2 meninas daqui, crianças, que já estão sendo treinadas na Sojipa, mas que começaram aqui. E que através dessa ginástica o pessoal viu o potencial delas Sim, e deu uma bolsa na Sojipa para que elas treinem lá. Alunas da show. Francine. Então, Bah. cara, tem muita coisa. Que loucura. Tem outras modalidades, tipo judô. Também tem. Eu trabalho num abrigo, né? 12x36, com criança e adolescente que mora no abrigo. E o nosso pessoal do abrigo, eles têm também um dia da semana que eles são atendidos lá, onde eles têm aula de judô gratuita. Legal, hein? Que show. Cara, eu fico, às vezes, eu vejo, vendo o Juquinha falar dessas coisas assim, eu fico viajando de tanta coisa que poderia ser feita, né? É. Cara, oficina de Muita coisa. áudio, de vídeo, umas Muita coisas coisa. sérias, Tu assim, vê. mas coisas sérias, sabe? Coisa Aham. do Mas, governo. ô assim, Davi, de mas tu sabe que o investimento, estúdio assim, multimeios aqui, no princípio, ele tinha essa ideia, né? De Pois poder é, se... fechou? Que Ele, houve? não, Mas ele não não... teve gestão, na real, né? Não teve Isso, gestão, é isso que eu isso. digo. É coisa séria, tu pegar um cara... Alguém sério entrar que com vai fazer projeto, acontecer. Entrar com um projeto de... Eu nem digo de oficina, mas, cara, dá uma aula mesmo. Botar um cara, um professor dentro do estúdio e aí pegar... criar uma classe pro cara, as pessoas se inscrever e empregar o cara ali, ó, esse aqui vai ser teu emprego, tu vai ficar 10 anos ensinando som, vídeo, Mas, cênica Davi, pra galera entendeu? Isso aqui é teu emprego e isso aqui vai ser tua vida. A E a gente quer ideia- resultado disso. A ideia do Entendeu? Estúdio Multimeios era essa. Eu participei da construção do projeto Escrito, onde a gente descreveu todos os equipamentos de ponta que precisaria para escoar a produção cultural da Restinga. Sim. Então, ali, no projeto original, nós teríamos um estúdio de ponta para gravação, onde os artistas poderiam treinar e gravar suas Ensaiar e mídias. gravar. A ideia era essa. E também teríamos oficinas de captação e edição de imagem, era para ter uma ilha de edição ali, eram para ter oficinas e aulas de informática para capacitar esse cara. Cara, a ideia ali era tu ter um cara que entendesse de estúdio, que pudesse capacitar os jovens para trabalhar em estúdio. Mas, como tu disse, a gestão
se perdeu, Se né? perdeu? É que Não saiu do esse papel, que é então. Não. É isso não. que eu penso, meu. Não, na verdade saiu porque eles construíram o Teve- estúdio, eles botaram o rolou. equipamento lá. Mas as oficinas Eu não tive aconteceram. Aconteceu durante um conhecendo até tempo. uma vez, só. Aconteceu durante um lá. tempo as oficinas, mas aí depois a gestão foi meio que viajando e aí já não contrataram os caras e aí o equipamento não foi sendo... sucateando, Foi estragando. sucateando. Esse é o problema que eu acho que tinha que ser uma coisa assim que se criasse, que poderia ter até o olhar governamental de quem está na gestão atual ou quem venha cuidar disso, mas tinha que ser uma coisa que caminhasse meio que com as próprias pernas, entendeu? Ó, vai ter esse trabalho vai receber todo ano uma verba para o cara poder estar lá e atender essa galera aqui, entendeu? E aí vai se formando gente ali, vai trocando a Prestação turma, de contas, né? mas que se mantivesse, né? Porque o que acontece? Esse que eu digo, o grande problema que eu vejo, assim, né, na questão governamental, é sempre as trocas. Uhum. Troca de partido, As trocas. troca de fulano que cuida disso. Aí o cara, mas aí nós temos que arrecadar grana, aí nós temos que fuder com um negócio que tava rolando lá, vamos supor, o estúdio arrancou. Uhum. Mas quem veio depois, não, isso aí Ferrou. é uma grana que tá lá sendo gasta e não precisa. Aí tira o projeto. Esse é o problema. Não por é isso importante, que... não sei, cara, é tri-importante, mas pro cara não é importante, porque ele não Claro, tem a mesma visão. mano, Não, pode tipo tirar. assim, ó, E o que virou esse espaço lá, tá? Cara, o estúdio Multimeios, ele continua, mas ele não tem... O pessoal tá tentando reaparelhar ele. Né? Algumas oficinas tá previsto para acontecer, não aconteceu por causa da pandemia, mas tá previsto algumas oficinas, mas a gente não consegue sentir mais aquele empenho todo, assim, né? Como tu disse, não consegue sentir. Eles só estão... Na verdade... Eles estão tá meio que um cabide de emprego, assim, tipo, o partido assumiu agora, não tem onde botar algumas pessoas, não, vamos Sim. botar lá no estúdio. Põe lá. Tá, mas para botar ele lá tem que aparelhar, tá, então vamos aparelhar pro cara ficar lá. Sim. Mas daqui a pouco o cara nem entende do que tá sendo largado lá. É. Não tem conhecimento. Uhum. Esse é o problema, cara. Eu cheguei a fazer um curso lá de informática. Teve um tempo que teve. Cara, um eu curso lembro lá. que no primeiro ano nós criamos uma equipe para captação de imagem e edição. Eu fiz parte disso ali. E a gente filmava todos os eventos culturais que tinha na Restinga, depois fazia a edição lá e distribuía nas escolas o material que foi feito. Teve um tempo que foi feito isso. Depois parou. parou. O problema é a gestão, né, cara? Muda o partido, muda as priores, vamos dizer assim, muda tudo, né? Esse é o problema. Por isso que eu acho que vários lances, assim, culturais que rola na cultura, tinha que ser coisas que teria que ser direito adquirido, entendeu? Permanente, né? Permanente. É. Cara, a gente tá com um projeto, esse projeto tem resultado, então tá, isso aqui vai virar lei, esse projeto vai se ficar pra perpetuar, não interessa o partido, não interessa a gestão, entendeu? Porque é uma coisa que tem resultado. E como? Cara, a minha área, que é a parte técnica, mano, eu não sei o que eu seria hoje se não aprendesse esse ramo, entendeu? Se não tivesse essa oportunidade, entendeu? E criei meus filhos, sempre pude ajudar eles, me sustento até hoje com isso, entendeu? Apesar da gente estar numa pandemia agora, mas ser imensa, né? Mas eu digo fora a pandemia, entendeu? Sim. Fora da pandemia, cara, é um emprego normal, entendeu? E isso é uma coisa que eu penso, assim, que poderia ser expandido, porque não tem... Cara, tudo que é curso da minha área é um absurdo de caro. É um absurdo, porque é uma área, cara, que é necessário. É necessário. A área técnica de vídeo, de som, de luz, é necessário. Entendeu? Hoje, 100% de tudo que é mídia que roda hoje emprega técnicos, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não produções de shows. Todo mundo fala assim, teatro. vamos fazer uma oficina aí de pintura, pintura predial, instalação elétrica, mas não é só isso que tem. Não. E essa parte é uma parte, cara, que o som, que a luz, que o vídeo interessa muitas crianças, mano. Chama muito atenção. Cara, isso meus podia moleque ser levado vem pra aqui... dentro das escolas também. Sim. Cara, meus moleques vêm aqui e enlouquecem com os equipamentos, mano. Eu quero aprender, pô, eu quero aprender. Eles ficam loucos, né? Entendeu? O Donovan tá ali, que não deixa mentir, ele que tá operando a câmera pra nós.
Cara, isso aí é um mundo vasto, amplo, infinito de Não, conhecimento. e nesse mundo tecnológico que a gente não tá é vivendo. explorado, velho. Não. Entendeu? Nesse Não é mundo- Isso aí incentivado, tem que vir mano. das escolas já, né, cara? Aproveitar os espaços das velho. Cheio escolas. de tecnologia, isso aqui é uma profissão do futuro. Óbvio. Cara, a internet, mano, cara, TV... Me perdoe se eu tá falando bobagem, mas a TV aberta hoje que a gente conhece na televisão normal, tá com os dias contados, Bah. mano. Bicho, Tá com os dias a contados. maioria das Não pessoas é tem o só- seu canalzinho fechado ali. Não é só TV A, B, por Não, certo. É toda a TV toda. aberta, ela tá com os dias contados, Aham. cara. Eu sou um que já tem. não assisto mais, cara. A minha É. TV é só pro YouTube, mano. Aham, YouTube. Até alguma pela coisa falta de qualidade, né, do que tá sendo apresentado no canal É. aberto. Tu pode escolher o que tu quer ver. E no Isso. canal fechado, tu acompanha o que tu quer, Isso. o que É. te interessa. Te As interessa. TVs Smart hoje ninguém mais olha canal fechado. Aham. Canal aberto, mano. Não. Entendeu? É difícil. Bom, hoje em dia até já se criou um canal específico para negros, né? Que é a Pluto TV. Pois A Pluto TV, ela só passa filmes, documentários, tudo relacionado a negros. A negros. Tudo. É muito fera, tipo assim. Então tem, cara. Então aí que tá a questão da TV fechada e da internet possibilita isso. Tu escolher o que tu quer ver naquela hora ali, entendeu? Não que o cara lá botou na grade dele e tu vai ter que sentar assistir, ali porque tu não tem Entendeu? opção. Vou olhar isso aqui. É. Tá ligado? entendeu? Então assim, ó, Não, eu, e às eu vezes acho no, que no- essa no aberto até vem cortado, não vem no total, né? No É, fechado tu tem na íntegra. Isso, é. E eu acho que essa profissão aqui, cara, é uma profissão que desperta muita curiosidade, muito interesse, entendeu? Por isso que eu penso assim, cara, que poderia se pensar, né, a questão, a gestão pública poderia se pensar em vários meios, assim, de ajudar o povo e de ajudar a galera e inserir também essa O essa problema nossa da arte, gestão assim, né? pública é que muitos deles estão visando também é só ganhos, né? Se eles É. veem que é uma coisa que não vai dar lucro pra eles, Sim, óbvio, mas vai dar óbvio. lucro pros outros, os caras não investem ali, porque Óbvio. eles querem ganhar, né? É, óbvio. É uma Mas pena, vai mudar. cara, é uma pena. Vou usar as palavras que o Mário Pezão disse. Isso vai mudar quando os nossos estiverem nos espaços de decisão. Sim. Aí muda, porque a visão tiver é daquele força, né? sofredor. É. É a visão do sofredor. Então o sofredor, ele quer ajudar o sofredor, porque quer ver nessa pandemia. Se a gente for contar, claro, tem muita gente que tem dinheiro que tá ajudando, mas a maioria que tá ajudando o pobre é pobre. Sim. É, com Com certeza. doação, com recolhimento, cara, a maioria. Tem muita gente rica que tá ajudando também, mas a maioria é pobre fazendo pelo pobre. Ajudando o pobre, né? Uhum. Sabe como é que é, né, também, ó. É. Ficar sem, né? sabe, já sentiu na pele, né? Isso, Dificuldade, isso. né? E aí, quando a gente estiver nos espaços de decisão também, o Mário, cara, o Mário era muito visionário. E ele foi diretor do DEMAB aqui na Restinga, né? Então ele ajudou muitas pessoas a conseguirem casa. Até ressaltando esse lance do pobre ajudar pobre, lá no início da pandemia, o Edson veio aqui e me trouxe uma cesta básica até, né? Isso, Porque não, ele mas é sabia que a isso. minha profissão Tinha dependia parado. de show, Aham, dependia de Aham. shows, de eventos, Aham. né? E tinha parado. aham. E ele, como grande amigo que é, chegou, bah, ô Davi, como é que Sim, tá as coisas? Aí eu, sim. bah, mano, tamo ruimzinho, na roça, né? aham. Daí ele, não, bah, vamos no mercado lá, vou te apoiar Mas é nas que nem paradas." eu Entendeu? faço shows de dança. A minha profissão também parou. Se eu não Sim. trabalhasse como educador no abrigo, Sim, que é a minha segunda não teria profissão, uma outra fonte de renda. não teria. né? Eu fiquei sem fonte de renda nenhuma. É. A minha área Parou, né? é uma área, é que nem assim, ó, eu tenho, é que nem assim, esse sentimento que eu tenho de levar isso para as pessoas, assim, para aprender, difundir essa profissão aqui que eu faço, entendeu? Do pessoal aprender. Mas também, assim, tem esse lado também, né? Da pandemia que teve, que parou. É que Mas ninguém, é uma ninguém coisa que- contava também, né? é. Com uma doença global, né? Ninguém imaginava. Ninguém contava, né? não. Parou o mundo inteiro, né, cara? Parou E ninguém tudo, né? esperava que isso E fosse de repente, acontecer. há 3 meses já tá legal de novo. Isso, Imagina, as pessoas é. acharam, né? Daqui um mês Sim. já estão vacinando todo Ninguém mundo. Já vão... imaginava que ia ficar Ninguém um ano imagi- e pouco parado, né, cara? E vou dizer pra vocês que assim, ó, talvez mais um ano. né? Até, Mais, até criar força Até de criar novo, isso, tudo, né? até mais talvez, porque assim, ó, é uma coisa que eu tenho, sempre que eu faço as minhas postagens no Facebook, agora eu tô trancado no Facebook, eu não posso postar até durante 30 dias, né, porque por causa que disseram que eu tava ofendendo o presidente, aí eu fui, o Bolsonaro, né, disseram que eu tava ofendendo o Bolsonaro porque eu fazia publicações todos os dias contra o cara, que eu sou contra ele desde Sim. o tempo que ele concorreu. Sim. Né? Já sabia como é que é. O cara, 30 anos ali
nunca fez um projeto de lei pro povo, e aí virou presidente, eu já sabia no que ia dar. Mas aí agora eu tô trancado. No Facebook eu não posso postar durante 30 dias, nem comentar, nem postar, nem nada. Né? Então tô só no Instagram. Sim. Né? No Instagram e o WhatsApp. Isso, WhatsApp. Mas a gente sempre tava ali vendo coisas e colocando, sempre que coloca coisas, continuem usando máscara, mantenham o distanciamento físico e social. Sim. Porque eu tenho visto alguns amigos postando vídeos de festas aqui na Restinga. Ninguém de máscara. Mano, não é só aqui. Casa cheia. Não, eu tô usando aqui, mas tem vários lugares que tá acontecendo. Tem vários, mas eu tô usando aqui. Casa cheia, ninguém de máscara. Mano, os cientistas estão dizendo, tomou a primeira dose, mas isso não te imuniza. Continua usando a tua máscara porque tem muitas variantes que estão vindo. E mesmo depois que tu tomar a segunda dose, ela vai te imunizar para uma variante, não para as outras. Sim. Entendeu? Mas os caras, a maioria tá achando que não, a pandemia já acabou. Cara, eu tô muito preocupado com isso. Acabar não acabou, né? Mas graças a Deus que veio a vacina aí pra ajudar a desafogar um pouco, mas a outra variante Delta também já tá chegando aí, diz que a variante Delta ela é mais pesada, forte, né? Pelo que eu vi, os relatos, assim, ela é mais rápido, né? Mais rápido, né? Ela é mais forte para quem não tá imunizado, né? Uhum. Mas para quem tá imunizado, vamos dizer assim, 50% vai ter uma gripe e tal. Cara, é o que dizem, né? Sabe, eu duvido, eu prefiro continuar andando com a minha máscara, porque assim, eu tive a infelicidade de pegar 2 vezes o coronavírus e não foi mole. Eu só não morri porque Deus não quis. Foram 2 semanas de cama, com dor até no cabelo, entendeu? Sem poder falar, sem poder respirar, sem comer nada. Eu já sou magro. Vocês imaginem o jeito que eu fiquei. Imagina. Mano, e aí eu fui no posto e os caras disseram que eu tava com pneumonia. Me deram um remédio errado ainda. E eu fiquei mais 1 semana passando mal, quase morrendo sem poder respirar em casa, mano. E aí só melhorou quando eu fui no posto de saúde do Pinheiro, que fizeram uma bateria de exames, e o cara disse, teu pulmão tá 80% comprometido, tu fuma pra caramba, né? E aí eu não podia falar, não, nunca fumei na vida. E eu fiquei ali, e eles me fizeram, não sei qual é o remédio que eles usaram, me fizeram um tratamento, eles me botaram na veia nos 2 braços, eu fiquei uma noite inteira com um bagulhinho na veia, e no outro dia eu amanheci um pouco melhor, assim, e aí dali eu comecei a melhorar. As sequelas que o coronavírus vai deixar, elas são pro resto da vida. Que nós vamos ter uma geração de sequelados por conta do coronavírus. E isso é sério, mano. Isso é muito sério. Porque são sequelas que vão dar na mente. A gente já tinha aí o mal de Parkinson, agora tem mais uma sequela que pode ficar por causa do corona. Então tu imagina toda uma geração que vai vir depois de nós, que essa geração todinha vai ter sequela por causa dessa doença. Então, assim, as pessoas... E nós perdemos, quer ver, nós perdemos a Malu Viana. Cara, ela tinha problemas de respiração. Ela teve o corona, ela se curou, só que a sequela do corona que deixou ela com problema no coração. E aí, certo dia, o coração dela teve um ataque fulminante. Foi uma sequela do coronavírus. Entendi. Entendeu? Então, eu peço assim para as pessoas, cara, continua usando a tua máscara mais um tempo, não faz festa. Tu não sabe o que é as pessoas estarem me ligando, porque a gente tinha uma agenda de eventos, Davi, até o final do ano antes do coronavírus, a gente parou tudo pelo Fórum Permanente de Hip Hop. A gente tem um projeto que chama Rua Cultural, que ele desenvolve 1 vez por semana atividades em cada comunidade de Porto Alegre. E a gente já tinha fechado a agenda pro ano inteiro. E a gente parou tudo. Sim. E aí tem pessoas ligando porque eu tenho um equipamento de som, querendo alugar o equipamento de som pra fazer festa. Eu, mano, não tô alugando. Chamam pra, mano, vamos fazer apresentação em tal lugar. Mano, não tô me apresentando. Live. Não, a live tá, mas é que na live... Como é que nós estamos fazendo as nossas lives? A gente combina um horário com cada grupo, o cara chega lá, faz a apresentação dele e vai embora pra deixar o outro mano entrar. Claro. É assim que a gente tá combinando horários pra cada grupo. Ambiente controlado. Né? Isso, né? Álcool gel, máscara, vai tirar tua máscara pra cantar, vai botar ela. Depois que tu saiu, a gente limpa os microfones com álcool e tal. A gente tá tomando todas essas precauções. Por que eu passei aqui o tempo todo com a minha máscara? Porque, eu passei por isso. Sim. E foi os momentos mais horríveis que eu tive na minha vida, mano. Eu juro pra vocês que eu achei que eu ia morrer. E a minha mulher, desesperada,
desesperada por ver ali que eu não melhorava, que não sei o que, entendeu? Cara, e é um sofrimento pra todo mundo. É um sofrimento pra todo. Então, assim, os caras estão brincando com isso. Imagina a cabeça do cara A minha pira, né? esposa pegou coronavírus, a família toda dela pegou. Então. Meus cunhados, tudo. Então, Eu tem tive aquele que é sorte assintomático, de- que tu não tem problema, mas tem o sintomático. As 2 vezes que eu peguei o sintomático. Eu tive sorte de não, pelo menos, eu acho que não peguei, né? Porque eu fiz vários exames para alguns trabalhos, assim, até E não semana apareceu passada nada. fiz também, não apareceu nada, bom, né? que bom, mano. Graças a Deus, bom. assim, né? Mas claro que há um risco, né? No É. entanto que, tipo assim, aqui como a gente tá mais distanciado e tal, Sim, e sim. tem cuidado de Uhum. não tá falando, tu tá usando máscara, o Edson tá do meu lado aqui e tal. Isso. Então a gente tem um cuidado. Mas sair do portão pra fora eu uso máscara direto, isso, tudo, né? pô, Pra tá não, louco. pra não ter Meu, problema, né? eu passo aí pelas caminhadas que o cara dá na Restinga, os caras na praça achando que estão de férias. É. Mano, chimarrão. Tomando chimarrão de. Isso! Mas o que é a orla passa- lá? A orla. Meu Deus. Os caras não, passando cara. chimarrão um pro outro e se o vírusinho está ali, passa pro outro. Não. Entendeu? Bah, é muito sério, cara. A orla lá é um reflexo disso, né? Parece que acabou a pandemia, né? É uma plantação de coronavírus a orla. Ah, tá louco. Mas é isso aí, cara. O maior prazer estar recebendo Pô. tu aqui. Eu que agradeço É. muito pelo espaço, estar na presença Contando- de pessoas tão célebres e. Não, Não, mas- né? deixando de lado a brincadeira, eu agradeço muito mesmo pelo Claro. espaço, porque esses espaços são importantes para a gente poder veicular Sim. as nossas histórias, né? Não, e até pra gente descobrir quanta coisa que eu não sabia que acontecia na Restinga aí, e Aqui tu continua falando acontecendo ali, ainda, graças a Deus. falta de informação, né? É. Eu acho que talvez nem falta de informação, mas é que eu não ando tanto no meio, né, do pessoal, da atividade, Aham. do hip hop, da cultura, Mas né? assim, não é só Agora- nós que não sabemos, tem um monte de gente que não Então, sabe. tem muita mas gente. então, aí que eu E a falo, pandemia ajudou para deixar tudo mais escondido É. também, né? E o quanto é importante, né? Ele tá aqui também falando, Falando né? dessas E coisas agora aí. a galera também que vê, que compartilhar aí o podcast vai saber também Uhum. É, e ter a procurar os possibilidade, espaços, né? Sim. O acesso que tem, né, cara? Aham. Entendeu? E gente que poderia estar aproveitando aí o espaço e não tá porque não Tá sabe, com né? tempo ocioso em casa e não Né? sabe que tem. Pois Imagina. tem. Isso aí, tem. isso Graças é legal. a Deus tem. Isso é né? legal. Ah. Quando nós estiver estourado, aí, se Deus quiser, tu vai E voltar de não, novo, vai voltar de novo vai aqui estourar, e vai... não. Vamos voltar aqui para trazer É uma novas coisa- informações, né? É uma coisa que eu falo, que eu já comentei com o Edson, assim, de todo o pessoal que tá passando agora, que tá nos ajudando, Uhum. né, a movimentar o canal, a gente, Deus querendo lá, e eu tenho certeza que vai dar Vai. certo aqui, Vai. a gente vai trazer de volta também, Boa, para ter o seu espaço, para ter sua divulgação mais ampliada ainda boa. do que está sendo feito hoje. Aham. Então a gente quer, futuramente, a gente quer trazer o pessoal todo de Não, novo aqui para Tô- fazer pra a roda mim- girar, né, para... Pra mim é uma satisfação Pra coisa poder participar acontecer. dessas coisas, porque isso Ah. aqui é a história que está sendo feita também. Uhum. É história. Tudo que a gente produz é a história que está sendo feita. Muito bom. Eu tinha só uma dúvida, que eu acho que daí tu tá mais dentro da história toda que eu queria saber. Esse lance do museu, que é. Eu não sei se é museu mesmo que É se chama museu. do hip. É museu, ele tá Museu do hip intitulado hop. como museu. Uhum. Ele não foi feito aqui em Porto Alegre, ele foi feito em Canoas. Isso, é um projeto do Canoas. Rafa, que é o cara que coordena a Casa de Hip Hop de Canoas, né? Grande parceirão, um cara então, da nova... teoricamente já existia já uma Não, história lá. A casa do hip existia a hop. Casa do Hip Hop, né? É um cara, um grande ativista do hip hop que conquistou coisas, e isso é bom porque todos nós conquistamos e ele conquistou uma coisa importante. Sim. E ele conseguiu também essa questão do museu junto com outras pessoas. Então, nesse museu, vai ter sapatos, vai ter roupa, vai ter fotos, vai ter depoimentos, vai ser um bagulho Fizeram muito parte da doido. história. Tudo, vai, sabe? Vídeo, essas coisas. Vídeos. E também vai ser um espaço, como é um prédio grande, é uma escola ali da Zona Norte, que foi doada para eles. Vai ter espaço de oficinas, de festas, não vai Mas ser só em museu. Porto Alegre, então, Sim, aqui na Zona Norte. na Zona Norte. Uhum. Tinha ouvido falar que era fora, tu vê? Não é a fora casa não. do hip não. hop. Agora. A casa do hip hop é em Esteio, mas Esteio. o museu é aqui em Ah, Porto Alegre. O museu vai ser feito É. aqui, vai ser organizado Grande, aqui. isso, e tem muitas lideranças do hip hop que estão auxiliando, assim. Então,
Cara, acho que importantíssimo o espaço. Show. Importantíssimo, Show de uma conquista vou- grandiosíssima. Isso não tem data ainda pra... Mandar meu boneco de cera pra lá. Ah, Ainda não tem data, não, mas o Outros Sons já foi pra lá, já pra ficar Ó, lá. já tá lá, já. Já tá lá já o Outros tá Sons na pra... discografia do Isso, troço, o já LP Outros Sons já tá lá, com Lords e Legião Rap, que é pra... Né? Fora o terninho do... O terninho do Sérgio, que eu já consegui com ele Sérgio. também pra mandar pra lá. É? E aí Ah, que massa. tem alguns tênis ali que eu usava pra treinar, que eu guardo todos os tênis lá em 80, lá em Ah, eu vi uma 89. postagem que tu colocou. Isso, eu tenho os tênis antigos que também já vai ser doado. Né, o disco de vinil do Breakdance, que é o primeiro filme de dança que teve aí também, com os precursores da dança, né? Que é o Boogaloo Shrimp e o... Oh, me fugiu o nome do cara. É Boogaloo Shrimp e o... Não é Cocla Rock, é o... Eu também tenho problema com nomes. Bah, Foge, às me vezes fugiu, tá na ponta da língua. Tá, ali, mas o daqui a cara pouco não ele vem. consegue falar. Ali no filme Breakdance nós temos dois precursores da dança, que é um é do Popping e outro é do Locking, né? É Xabadu. Ah, sabia que eu ia Xabadu. lembrar. Xabadu. Então também o disco também já foi pra lá também. Ah, que show. Eu fui E- ver e- esse filme no cinema quando saiu. E eu vai tô ter um conversando, acervo tô bom, conversando então, com lá o no irmão do cinema. Gordo. O Gordo é um dos precursores do Black Time, né? Que morreu aqui na Restinga em sim. 96. Eu tô negociando com ele pra ele me dar um dos troféus do Gordo e ele tem os abrigos, que é os abrigos originais da Black Time lá de 90. E ele vai me ceder um daqueles abrigos também pra gente mandar lá pro museu. Ah, que show de Aham. bola, cara. Aham. Vai ser muito. A história vai Muito ser show, contada. né? Né? Vai. Ah. É fera isso. Não, e o pessoal que tá chegando agora também, né? Conhecer, né? Saber que Como é que era, como é que É. começou lá atrás. Né? É, Aham. Como é que se produzia as coisas. teve Ah, gente tá que louco. ralou muito, que não tem, né? E que é brabo assim que, tipo, hoje tu tem um telefone com câmera ali pra filmar a tua história, filmar, mas naquela Antes época não tinha nada, não mano. Tinha, a gente não Tinha tinha nada. câmera pra Foto, fotografar nada, não. poucos. Não tinha nem acesso, às Nada. vezes, a Faltava disco, de coisa, imagina. Capital, não se tinha É. capital. Imagina. E com toda essa dificuldade ainda conseguiram manter Aham. Era A cultura a rolando força ali, do né? boca a boca, né? Ah, A força do... que show de bola. É. Então tá, gente. Encerramos aqui com Satisfação, essa... obrigado pelo convite. Contem com a gente pra o que precisar e em outras coisas que a gente puder ajudar também, cara. Conta com a gente aí. certeza. Acho que é aquela Obrigadão. história, a gente junto, a gente tem força. É, verdade. Isso é... É isso aí, rapaziada. Certo. Tamo junto aí, compartilha. Deixa aquele like. Dá o like lá, irmão. É, E usa máscara, usa álcool te gel. cuida aí. E não vai pra festa sem máscara, hein? Com Por certeza. favor. É isso aí. Então tá, valeu, Juquinha. Falou. Satisfação, Tamo junto, Ju. satisfação, irmão. Feito. Satisfação. Um abraço. Eita. Tá muito fera.